E se eu te dissesse que os dinossauros, por mais impressionantes que fossem, não foram os reis supremos do medo na Terra? Essa afirmação parece polêmica, afinal, crescemos acreditando que o Tiranossauro Rex era a definição de terror. Mas a verdade é que muito antes, durante e até depois do reinado dos dinossauros, existiram criaturas ainda mais estranhas, brutais e inesperadas. Animais que fariam qualquer filme de monstros parecer brincadeira de criança. A ciência revelou que os oceanos já foram tomados por predadores blindados com mandíbulas capazes de esmagar ossos como papel. Em terra firme, aves incapazes de voar dominaram continentes inteiros, transformando mamíferos em presas fáceis. Houve ainda serpentes tão longas quanto um ônibus e roedores do tamanho de um touro, provando que a evolução sempre encontra formas de surpreender e de assustar. O mais curioso é que muitas dessas descobertas são recentes, resultado de fósseis estudados com novas tecnologias que reconstroem, com detalhes, um passado que parecia perdido. E aqui está o ponto contraintuitivo. Quanto mais a ciência avança, mais percebemos que a Terra já foi habitada por seres que superam em ferocidade e estranheza tudo aquilo que imaginávamos. A recompensa para quem mergulhar nessa jornada é clara, um olhar renovado sobre a história da vida, capaz de transformar até a forma como vemos os animais atuais. Porque entender o passado não é apenas matar a curiosidade, é perceber que a natureza sempre esteve pronta para reinventar o medo em novas formas. Antes de qualquer tiranossauro dar as caras em terra firme, os mares já eram palco de um épico silencioso. Ali, luz filtrada por águas rasas batia em armaduras ósseas, mandíbulas improváveis e sombras que atravessavam cardumes com a precisão de um sabre. É nesse cenário que o Dunkleosteus, o Helicoprion, o Jaekelopterus e o Mosasaurus ocupam papéis de protagonistas. E, numa trilha paralela feita de hipóteses ousadas, surge o Triassic Kraken. Prepare-se, cada criatura abre uma janela para ecossistemas complexos, estratégias de caça sofisticadas e uma paleontologia que ainda hoje reescreve o que se pensava saber. O Dunkleosteus, um placodermo do Devoniano, parecia um tanque com nadadeiras. Com até 10 metros, carregava placas ósseas articuladas no crânio e no peito, como se vestisse um capacete e uma couraça integrados ao esqueleto. Não tinha dentes no sentido moderno. Em vez disso, ostentava bordas cortantes de osso que funcionavam como lâminas autoafiáveis. Sua mordida, estimada em cerca de 8.000 psi, combinava com um mecanismo biomecânico de 4 barras que permitia abrir a boca num estalo, criando uma sucção violenta antes do golpe de tesoura. Em mares de plataforma, perseguia peixes, cefalópodes e até outros placodermos, deixando carapaças marcadas por cortes limpos, como um açougueiro experiente faria. Esse design não era só força bruta, era eficiência hidrodinâmica. O corpo, com perfil de torpedo e nadadeiras peitorais robustas, favorecia arrancadas curtas, emboscadas e mudanças rápidas de direção. Os olhos, protegidos pelo capacete ósseo, ficavam posicionados para vigilância lateral, útil em um mundo tridimensional, onde o perigo podia vir de qualquer quadrante. Em termos de ecologia, pense nele como um regulador de populações, um predador ápice capaz de moldar a estrutura do ecossistema ao escolher tamanhos e tipos de presas. Quer aproximar isso da sua realidade? Uma visita ao Cleveland Museum of Natural History para ver o crânio icônico ajuda a transformar a abstração em presença física e, de quebra, inspira leituras como guias introdutórios de paleobiologia que mostram como inferir dieta, velocidade e estratégia de caça a partir de fósseis. Salto no tempo, o Helicoprion do Permiano é a definição de enigma. Por mais de um século, paleontólogos coçaram a cabeça diante de uma espiral dentária fossilizada, a famosa Tooth Whorl. Colocaram-na no focinho,
no dorso, em todo lugar, até que tomografias computadorizadas em 2013 esclareceram o quebra-cabeça. A espiral aninhava-se na mandíbula inferior. Imagine uma serra rotativa viva, na qual dentes novos crescem no centro e são empurrados para fora, mantendo a lâmina sempre afiada. A função mais plausível? Agarrar e cortar presas de corpo mole, como lulas e peixes sem couraça, deslizando-as para o fundo da boca numa sequência de cortes contínuos, quase como um moedor orgânico. Por que foi tão difícil entendê-lo? Tubarões e parentes cartilaginosos fossilizam mal. Resta quase sempre o que é calcificado, no caso, a espiral de dentes. Sem o crânio completo, restam hipóteses. O estudo por imagem médica virou a chave. Reconstruções digitais colocaram a Whirl no lugar certo e compatibilizaram musculatura, alavancas e trajetória de fechamento da boca. Se você curte ver ciência acontecendo na prática, procure museus universitários e coleções regionais, como as de Idaho, que exibem réplicas e painéis interativos explicando essa reviravolta metodológica. É um lembrete útil. Tecnologia não é um acessório da paleontologia moderna. É a lente pela qual antigas perguntas ganham respostas, e novas perguntas. Ainda mais atrás, no Siluriano, viveu o Iaekelopterus, um euriptérido que empurra os limites do que chamamos de escorpião do mar. Com até 2,5 metros, tinha corpo segmentado, nadadeiras como remos dianteiros e quelíceras que lembram garras prontas para agarrar. Seus olhos compostos sugerem boa acuidade visual em águas costeiras turvas, e as marcas de arrasto em sedimentos antigos indicam um animal capaz de caminhar no fundo e nadar com vigor. Em termos de comportamento, picture um caçador de emboscada, oculto entre algas e detritos, avança com um bote curto, aprisiona e perfura. Pensa no atual caranguejo ferradura como referência distante, só que turboalimentado e armado até os dentes, ou melhor, até as garras. O debate sobre seu tamanho real e modo de vida é um prato cheio para quem gosta de evidência fina. Segmentos gigantes não significam necessariamente indivíduos gigantes. Extrapolações precisam de margens. Mesmo assim, conchas danificadas e padrões de predação em faunas, coevas, reforçam a imagem de um predador de topo em ambientes estuarinos e marinhos rasos. Se você quiser ver essa história, procure coleções na Alemanha e no norte da Europa, onde camadas silurianas revelaram exemplares extraordinários. Para aprender a ler esses vestígios, manuais de tafonomia são um ótimo investimento. Ensinam a separar o que é comportamento do animal do que é barulho introduzido por correntes, bactérias e compressão geológica. Corta para o Cretáceo. O Mosasaurus toma a cena como um torpedo de 15 metros, pulmões amplos e 4 remos potentes. Não é dinossauro. É um lagarto marinho altamente especializado, parente distante de monitores e cobras. O crânio exibe articulações móveis e um jogo de mandíbulas que permite engolir presas volumosas. Os dentes pterigoides no céu da boca funcionam como ganchos anti-retorno, empurrando a refeição garganta adentro. A cauda, com nadadeira em meia-lua, entrega um nado ondulante vigoroso, perfeito para perseguições em mar aberto. Dieta: amonites, peixes grandes, tartarugas, até outros mosassauros. Um cardápio variado que deixa marcas inconfundíveis em conchas e ossos. A distribuição do grupo é quase global. Fósseis aparecem do Mar do Norte à Antártica, passando pelo Atlântico e pelos antigos mares interiores norte-americanos. O nome Mosasaurus remete ao rio Mosa, em Maastricht, berço de descobertas do século XVIII que ajudaram a cimentar a paleontologia como disciplina. Reconstruções modernas incorporam detalhes musculares e de nadadeira caudal que faltavam em ilustrações antigas. Se você topar um roteiro científico, o Naturhistorisches Museum Maastricht é parada obrigatória.
E para transformar a curiosidade em hábito, vale acompanhar séries documentais sobre oceanos do Cretáceo. Elas mostram como marés, química da água e cadeias tróficas se encaixam num mosaico ecológico robusto, fácil de comparar com sistemas marinhos atuais. Então, o Triassic Kraken, uma hipótese que divide opiniões. Ao observar ossadas de ictiossauros gigantes no Berlin Ichthyosaur State Park, em Nevada, o paleontólogo Mark McManaman propôs que um cefalópode colossal teria caçado esses répteis e arranjado seus ossos em padrões deliberados, talvez como um registro de comportamento. A ideia faz brilhar os olhos, porque octópodes modernos mostram inteligência notável, resolução de problemas, memória, até brincadeiras. Mas a proposta esbarra em críticas pesadas. Arranjos ósseos podem ser obra de correntes, colapsos do substrato e compactação, faltam partes moles ou bicos de tamanho compatível para dar lastro ao monstro. Essa tensão científica é, em si, pedagógica. Mostra como hipóteses precisam atravessar fogo cruzado. Múltiplas linhas de evidência, previsões testáveis, reprodutibilidade. Se você quiser explorar o tema de forma responsável, compare dossiês de campo, leia críticas metodológicas e observe como novas escavações, mapeamentos 3D e análises estatísticas de padrões espaciais podem, com sorte, inclinar a balança. Enquanto isso, o Kraken vive como possibilidade remota, lembrando que os oceanos do Triássico eram tudo, menos monótonos, e que, quando a ciência encontra um arranjo intrigante, investiga sem medo, mas sem pular etapas. Se a ideia é trazer isso para o cotidiano, há caminhos simples e eficazes. Museus com alas de paleontologia marinha oferecem mostras táteis e visuais que fixam conceitos de biomecânica e ecologia. Kits de modelagem 3D gratuitos permitem imprimir crânios em miniatura para estudar alavancas de mordida em casa. Para quem gosta de leitura guiada, introduções à anatomia comparada ajudam a entender por que um mosasauro não é um tubarão-lagarto, mas um esquamata hiperespecializado. E claro, trilhas litorâneas, com afloramentos fósseis, sempre com guias e regras locais, conectam teoria e campo de um jeito que nenhum vídeo consegue, por mais caprichado que seja. Num fio que costura todas essas histórias, há uma curiosidade que vale ouro. Quanto mais se estuda esses gigantes, mais nítido fica o paralelismo com ambientes atuais. Tubarões como reguladores de ecossistema, polvos como engenheiros de toca, répteis marinhos modernos com estratégias de mergulho que ecoam padrões antigos. E isso deixa uma pergunta vibrando no ar. Se os mares foram assim, o que dizer dos caçadores gigantes que, por eras, patrulharam a terra firme? Quando os oceanos já não eram mais o palco principal, a terra firme assumiu seu próprio espetáculo de horrores. Entre os atores desse cenário, os chamados Terror Birds reinaram na América do Sul por aproximadamente 60 milhões de anos. Esses pássaros carnívoros, pertencentes à família Phorus-Racidae, atingiam até 3 metros de altura e não precisavam de asas para impor respeito. Seu bico curvo, afiado como uma foice, era uma arma devastadora para golpear e rasgar presas. Imagine caminhar por uma planície e se deparar com um predador que mistura a agilidade de uma avestruz com a brutalidade de uma águia gigante, só que sem a habilidade de voar, o que o tornava ainda mais adaptado ao solo. A biomecânica dos Terror Birds mostra um predador de corrida. Pernas longas e musculosas que permitiam arrancadas rápidas, suficientes para perseguir pequenos mamíferos e até primatas. Estudos sugerem que podiam desferir chutes letais, combinando impacto e equilíbrio. Alguns fósseis encontrados na Argentina indicam que espécies como o Kelenken guillermoi chegavam a ter crânios de 70 centímetros, maiores que o de um cavalo atual. Em termos de impacto ecológico, eram equivalentes aos grandes felinos de hoje,
mantinham populações de presas sob controle e moldavam a diversidade dos ecossistemas sul-americanos antes da formação do Istmo do Panamá, quando a fauna do norte e do sul se misturou. Curiosamente, esses pássaros dominaram um continente sem grandes felinos por milhões de anos, o que mostra como a evolução preenche nichos de forma criativa. E há quem faça paralelos com aves modernas. Imagine um seriema do cerrado ou uma arpia, mas com dimensões multiplicadas e temperamento letal. Para trazer essa comparação para a realidade, uma visita a reservas que abrigam arpias vivas pode dar um vislumbre do que era encarar um predador alado no topo da cadeia. Não se trata apenas de paleontologia. É um lembrete de como aves de rapina atuais ainda carregam ecos de ancestrais predadores que dominavam continentes inteiros. Já no Eoceno, entre 45 e 36 milhões de anos atrás, surge o Andreosaurus, um mamífero carnívoro que desafiava as proporções conhecidas. Com cerca de 5 metros da ponta do focinho à cauda, era provavelmente um dos maiores carnívoros terrestres de seu tempo. Descoberto em 1923 na Mongólia, seu crânio impressionante, de quase 1 metro de comprimento, revelava dentes adaptados para esmagar ossos, carne e até cascos. Apesar da aparência lupina sugerida em muitas reconstruções artísticas, estudos posteriores indicam que ele estava mais próximo dos hipopótamos e baleias, mostrando como a evolução pode surpreender ao ligar animais aparentemente tão distintos. O Andreosaurus provavelmente vagava por planícies costeiras e ambientes áridos, onde aproveitava carcaças e caçava presas de médio porte. Sua mandíbula robusta lembra os hábitos de um moderno lobo da Tasmânia, misturado com a força de uma hiena, sugerindo comportamento oportunista. Mas o mais intrigante está em sua posição na árvore da vida. Ele pertence ao grupo dos artiodáctilos, que inclui desde cabras até golfinhos. Esse parentesco improvável mostra como linhagens terrestres podem dar origem a gigantes marinhos. Para visualizar essa transição, basta pensar na evolução que levou os ancestrais terrestres a mergulharem, ao longo de milhões de anos, até se transformarem em baleias e golfinhos. Há uma curiosidade que poucos percebem ao comparar esses dois predadores. Enquanto os terror birds eram símbolos de um continente isolado, o Andreosaurus reflete uma linhagem que caminhava para se tornar aquática. Um representava a força adaptativa de aves sem voo, que se tornaram caçadoras supremas. O outro um elo perdido entre pastagens e oceanos. A partir dessa transição, a história natural mostra como predadores sempre encontram um caminho, seja nas savanas, seja nas águas profundas. E à medida que avançamos, veremos que nem toda criatura pré-histórica seguia o padrão gigante e feroz. Algumas eram simplesmente bizarras demais para se encaixar em qualquer lógica evolutiva comum. Entre os gigantes predadores e répteis marinhos, havia também criaturas que desafiam qualquer lógica de design natural. Uma delas é o Platybelodon, um proboscídeo do Mioceno que parecia um híbrido entre elefante e escavadeira. Em vez de presas curvadas para cima como vemos nos mamutes, possuía 2 presas achatadas e alongadas que formavam uma espécie de colher ou foice na ponta da mandíbula inferior. Essa adaptação servia para cortar vegetação em áreas pantanosas, deslizando como uma lâmina para derrubar galhos, folhas e até arrancar plantas aquáticas inteiras. Imagine só um animal de 4 metros de altura usando a própria boca como pá mecânica, moldando a paisagem com cada refeição. O Platybelodon habitou 3 continentes: Ásia, África e América do Norte, e suas pegadas fósseis sugerem que vivia em bandos, deslocando-se por regiões de clima quente e úmido. A mandíbula peculiar gerou confusão em seus primeiros estudos. Alguns cientistas acreditavam que ele a usava como arma em disputas, outros que servia apenas para pastagem. Com o tempo, marcas de desgaste encontradas nas presas
apontaram para o uso como ferramenta de corte. Curiosamente, esse animal antecipa uma ideia que conhecemos bem hoje, a de modificar o ambiente para se alimentar, algo que castores e elefantes modernos também fazem ao derrubar árvores ou abrir caminhos em florestas. Agora, se o Platybelodon parece estranho, a Lucigênia redefine o conceito de bizarrice. Esse pequeno verme do Câmbrico, medindo apenas 1 centímetro, confundiu gerações de paleontólogos. Descoberto nas famosas rochas do Burgess Shale, no Canadá, foi inicialmente reconstruído de cabeça para baixo, pernas interpretadas como espinhos e espinhos confundidos com pernas. Imagine a perplexidade quando se percebeu que a criatura tinha realmente espinhos dorsais rígidos, pernas tubulares moles e, para completar, uma boca circundada por dentes minúsculos que lhe davam aparência de estar sorrindo. Um ser tão improvável que ganhou o nome de Halucigênia, como se fosse fruto de um delírio. Durante décadas, os cientistas tentaram decifrar onde essa criatura se encaixava na árvore da vida. Só recentemente, análises de microtomografia revelaram detalhes dos olhos e da boca, mostrando que a Lucigênia é parente distante dos onicóforos, vermes de veludo que ainda vivem em florestas tropicais. A semelhança não é apenas morfológica, mas também comportamental. Onicóforos modernos caçam pequenas presas, liberando jatos pegajosos, e é possível que a Lucigênia tivesse modos de vida igualmente incomuns. Aqui, um exemplo prático: observar criaturas vivas consideradas estranhas pode ajudar a entender fósseis distantes. Quem visita museus de história natural e depois enxerga um verme de veludo vivo em documentários de biologia, percebe que o fio entre passado e presente é mais curto do que parece. O fascínio em torno dessas formas bizarras está justamente na quebra de expectativas. Enquanto a maioria imagina a pré-história povoada apenas por dinossauros colossais, a realidade é que muitas criaturas eram pequenas, delicadas e, ao mesmo tempo, revolucionárias para a evolução. O Platybelodon mostra como a natureza experimenta ferramentas corporais em escala monumental, enquanto Halucigênia prova que até mesmo os menores seres podem abrir debates intensos sobre a origem dos grupos animais. Esses fósseis despertam uma sensação rara, a de que estamos diante de fatos tão improváveis que parecem inventados. E, no entanto, são reais, moldados por milhões de anos de adaptação. Em meio a todas essas singularidades, surge um ponto essencial: a diversidade da vida antiga não se limitava à força ou ao tamanho. Ela incluía formas que beiram o surreal e que, mesmo assim, encontraram espaço para prosperar. E se houve espaço para criaturas tão inusitadas, fica claro que a história da vida reserva surpresas ainda maiores quando falamos dos répteis e mamíferos gigantes que surgiram logo depois, ocupando ambientes onde a escala corporal voltou a ditar as regras de sobrevivência. Logo após a queda dos dinossauros, a Terra continuou sendo palco de criaturas colossais, que desafiavam os limites do que conhecemos hoje. Um exemplo impressionante foi a Titanoboa, uma serpente que viveu há cerca de 60 milhões de anos em regiões pantanosas da atual Colômbia. Esse réptil alcançava até 15 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada, o que a torna a maior serpente já registrada na história. Imagine uma anaconda multiplicada em tamanho e força, deslizando silenciosa entre árvores caídas, aguardando o momento exato para atacar crocodilos e tartarugas gigantes que dividiam o mesmo habitat. A descoberta da Titanoboa foi um marco científico. Em minas de carvão colombianas, paleontólogos encontraram vértebras gigantescas que só poderiam pertencer a uma cobra de proporções inimagináveis. O tamanho da criatura também revelou informações valiosas sobre o clima da época. Para sustentar um réptil de sangue frio tão massivo, as temperaturas médias deviam ser mais altas do que as atuais, próximas de 34 graus Celsius.
Isso mostra como fósseis podem funcionar como termômetros do passado. Hoje, ao observar cobras como sucuris ou pitons, podemos ter uma noção reduzida de como era a vida em um mundo dominado por predadores de proporções tão descomunais. Já no Mioceno, surgia outro colosso, mas dessa vez entre os mamíferos. O Phoberomys pattersoni, o maior roedor que já existiu. Esse animal alcançava 3 metros de comprimento, com mais 1,5 metros de cauda, e pesava cerca de 800 quilos. Imagine uma capivara, já considerada o maior roedor vivo, multiplicada em escala até alcançar o tamanho de um touro. Vivendo em áreas alagadas da Argentina, Brasil e Venezuela, provavelmente passava boa parte do tempo dentro da água, onde encontrava segurança contra predadores maiores. Sua alimentação era herbívora, composta de plantas aquáticas e gramíneas abundantes nas margens dos rios. As adaptações do Phoberomys lembram muito as das capivaras modernas. Dentes especializados para desgastar vegetação dura e patas adaptadas para ambientes semiaquáticos. Em bandos, esses roedores gigantes deviam criar verdadeiros corredores nas margens dos rios, alterando a paisagem ao longo de gerações. Para quem já viu uma capivara descansando tranquila em parques urbanos, a comparação é inevitável. Imagine a cena multiplicada em tamanho, com bandos de animais enormes dividindo espaço com predadores do Mioceno, como jacarés gigantes e aves carnívoras. Esses fósseis encontrados em diferentes países da América do Sul reforçam a importância da região como berço de formas de vida peculiares e desafiadoras. O mais impressionante é perceber que tanto a Titanoboa quanto o Phoberomys mostram 2 caminhos distintos da evolução para a grandeza. Uma cobra que atingiu seu ápice como predadora absoluta, aproveitando o clima quente e a abundância de presas. E um roedor que, por outro lado, se especializou em viver em grupo e dominar ambientes aquáticos. Esse contraste deixa claro que a natureza nunca segue um único roteiro, mas experimenta possibilidades diversas, algumas que parecem saídas de uma história de fantasia. E ainda mais intrigante, enquanto uns dominavam pela força bruta, outros venciam pela adaptação social e pelo aproveitamento inteligente do ambiente. Há um detalhe fascinante que conecta esses gigantes à nossa compreensão atual da vida. Ambos eram peças fundamentais em seus ecossistemas, seja controlando populações de presas, seja moldando o ambiente com seus hábitos. O registro fóssil nos mostra que a diversidade não é apenas questão de forma, mas também de função. E isso nos prepara para olhar com atenção ainda maior para os próximos protagonistas da pré-história. Criaturas que, apesar de não atingirem a mesma fama dos dinossauros, eram igualmente assustadoras por seu tamanho, quantidade e impacto no equilíbrio do planeta. Muito antes das serpentes colossais e dos mamíferos gigantes, a Terra já havia sido lar de criaturas que, para o olhar humano, parecem saídas de um filme de terror. Entre elas estava a Arthropleura, uma centopeia pré-histórica que viveu no período Carbonífero, há mais de 300 milhões de anos. Esse artrópode podia atingir até 2,5 metros de comprimento, arrastando-se por florestas tropicais úmidas com centenas de patas que se moviam em sincronia. Imagine caminhar em uma mata e ver diante de si um animal maior que um crocodilo moderno, mas com o corpo segmentado e o movimento contínuo de uma esteira viva. O segredo do gigantismo da Arthropleura estava na atmosfera do Carbonífero. Nessa época, o planeta tinha concentrações de oxigênio em torno de 30%, muito superiores aos 21% atuais. Esse excesso permitia que invertebrados, que respiram de forma menos eficiente que vertebrados, atingissem dimensões descomunais. Além disso, os ambientes eram densamente florestados, com vegetação exuberante e rica em matéria orgânica, criando um ecossistema perfeito para um detritívoro de grandes proporções. Diferente do que se imagina, há indícios de que a Arthropleura não era um predador agressivo,
mas um animal herbívoro ou detritívoro, alimentando-se de restos vegetais caídos no chão da floresta. Esse comportamento abre uma reflexão interessante. Nem sempre os maiores animais são os mais perigosos. A artropleura, apesar de seu tamanho intimidante, pode ter sido mais próxima de uma roçadeira natural do que de uma fera carnívora. Seus restos fósseis, encontrados principalmente na Europa, indicam que ela dominava as florestas úmidas, deixando rastros fossilizados que mostram o padrão de suas centenas de patas em movimento. Para visualizar esse impacto na prática, basta pensar em colônias modernas de tatuzinhos ou centopeias, multiplicadas em escala até se tornarem agentes de transformação do solo, acelerando o ciclo de nutrientes. A presença de invertebrados gigantes no Carbonífero revela um ponto crucial. O ambiente molda os limites da vida. Assim como hoje vemos besouros e libélulas limitados pelo oxigênio atmosférico atual, no passado, esses mesmos grupos puderam expandir-se até dimensões que parecem impossíveis. Essa informação é usada até em pesquisas aplicadas, já que compreender os limites fisiológicos dos invertebrados ajuda a projetar cenários futuros em um planeta onde o clima e a atmosfera estão em constante mudança. Quer um exemplo prático? Cientistas já estudam como a queda ou o aumento do oxigênio poderia impactar a biodiversidade em futuras eras, e fósseis como a artropleura funcionam como guias para essas previsões. Ao observar a artropleura, compreende-se que a pré-história não foi feita apenas de ossos gigantes e presas afiadas, mas também de formas de vida discretas que, graças ao ambiente certo, alcançaram proporções monstruosas. É um lembrete poderoso de que a vida sempre se adapta, sempre encontra um caminho para explorar as condições disponíveis. E esse mesmo princípio nos conecta às reflexões mais instigantes. Se o oxigênio moldou a grandiosidade de invertebrados no passado, que outros fatores ainda podem revelar segredos escondidos nas eras que vieram depois? Depois de conhecer esse desfile de criaturas improváveis, fica impossível olhar para o mundo atual do mesmo jeito. A cada fóssil desenterrado, a ciência nos mostra que a Terra já foi palco de experimentos evolutivos tão ousados que fariam qualquer história de ficção parecer tímida. E aqui surge a provocação. Se a natureza foi capaz de criar predadores blindados, pássaros de 3 metros e serpentes do tamanho de um ônibus, o que será que ainda não foi descoberto, escondido em camadas de rochas ou nos fundos oceânicos? Esse conhecimento não é só para satisfazer a imaginação. Ele nos convida a repensar como lidamos com a vida que ainda existe hoje. Que valor damos à biodiversidade? Será que compreendemos a grandiosidade de vivermos ao lado de espécies que carregam ecos de milhões de anos? Quando você passear por um parque e ver uma capivara, conseguirá imaginar que já houve roedores do tamanho de touros dividindo a mesma América do Sul? E se expandirmos ainda mais esse raciocínio, chegamos a uma questão inevitável. Será que nós, humanos, não estamos apenas vivendo mais um capítulo de uma longa história, onde a vida sempre se reinventa e onde gigantes sempre encontram um espaço? A reflexão aqui é clara. Entender o passado é também preparar-se para os futuros possíveis da Terra. Agora eu quero ouvir você. Qual dessas criaturas mais mexeu com a sua imaginação? Foi a serpente colossal, o escorpião do mar ou o estranho verme, a lucigênia, que parecia sorrir? Comente aqui embaixo, compartilhe sua opinião e vamos construir juntos esse diálogo sobre os mistérios do nosso planeta. E claro, se você quer continuar explorando fatos incríveis como esses, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, cada nova descoberta vai chegar até você em primeira mão. E juntos, vamos seguir desvendando os segredos mais ocultos da história da vida.